Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo, né? Hoje nós vamos fazer um trabalho de replantio daquelas touceiras que o professor recortou lá no vídeo da Black Friday para fazer o sorteio entre os ganhadores, né? Então hoje o professor vai fazer o replantio, vai mostrar para vocês como é que eu faço, e aí você pode colocar nos comentários se a maneira que eu fiz é a maneira que você faz, se você conseguiu tirar algo de importante, alguma informação que você gostou, você coloca aí nos comentários, tá bom? Né? O que é que você achou? Ficou legal, não ficou? Qual sugestão você daria para a sua região? Você faz dessa forma? Funciona? Porque nós sabemos que no Brasil existe uma variação climática muito grande, então você pode fazer de formas diferentes. E a forma que você faz é parecida com essa que eu faço aqui? Desta maneira que eu estou fazendo, para minha região é muito bom, funciona, né? Agora, será que para a sua região funciona? Então nós vamos ver, aí nós vamos acompanhar. Nossa primeira planta vai ser essa daqui, ó. Essa daqui é a Portia tipo, mas o professor estava avaliando ela, e aqui no meio, ó, dá para fazer duas plantas, então o professor vai dividir, vai fazer duas plantas. Quais foram os primeiros cuidados que eu fiz logo após eu ter desenvasado, né? Isso já vai fazer uma semana. Tem algum problema deixar 15 dias sem replantar? Problema nenhum, não tem problema, tá? Eu tirei todas as cochonilhas, era numa planta que estava com bastante cochonilha, já todas mortas, porque eu usei um defensivo que ele mata não só as cochonilhas que estão vivas, mas também os ovos. Então, assim, ficou bem legal, não tinha mais nenhuma cochonilha viva, mas é claro que as marcas das cochonilhas vão ficar nas folhas, né? As próximas folhas que vão sair agora, então não vão ter esse problema das cochonilhas. Mas eu tenho que ficar muito atento para que elas não voltem, né? Então eu vou preparar todo o ambiente aqui, nessa bancadinha que eu fiz aqui, para que vocês possam ver como o professor vai fazer esses replantios, e aí nós vamos fazer o replantio de todas elas, tá? Vamos lá então preparar o ambiente aqui para a gente começar. Bom pessoal, eu já dividi então aqui, fiz duas plantas, né? As duas já estão vindo brotos novos, então não vai ter muito problema não. O que é que eu vou usar? Eu vou usar a brita número 2, né, que são pedras bem grandes, britas de basalto. Talvez na sua região tenha outro tipo de material. E eu vou usar casca de pinos e carvão, que é um substrato que eu uso e dá muito certo. Vou aqui, ó, eu tenho vários tamanhos de vasos cuia, gosto muito do vaso cuia. Então eu tenho um vaso maior e um vaso um pouco menor. Eu acredito que este aqui, ó, é um tamanho adequado. Qual é um tamanho adequado? Quando eu coloco a planta nele e eu vejo que sobra pelo menos 2 a 3 dedos entre as laterais da planta. Então eu acredito que esse aqui é um vaso que ficou bem legal. Só que aqui, ó, tem muitas raízes, então eu quero trazer essa planta mais para a beiradinha do vaso, então eu vou cortar um pouco aqui essas raízes. Então eu vou cortar aqui, só para que ela possa vir mais para a beirada do vaso um pouquinho, né? Para que ela possa ficar neste mesmo vaso por um período maior, já que a casca de pinos e um carvão é um substrato que tem uma durabilidade bem maior. Olha como ficou bem mais próximo aqui da beirada do vaso, né? Ficou bem bacana. Então a primeira coisa, eu coloco o pé da brita no fundo do vaso. Então eu coloco aqui no fundo pelo menos uns 2 dedos de brita, né? Para o vaso ficar pesado. Eu acomodo a planta em cima das britas. Vejam que o rizoma, ele fica rente à superfície do vaso, porque um rizoma de uma orquídea jamais se pode ficar abaixo do substrato, ele sempre tem que ficar na superfície.
Depois que eu acomodei a planta, eu ainda coloco um pouco mais de brita, né? Às vezes, em alguns momentos, eu coloco até mais brita do que substrato. E aí vou completando com substrato ao redor da planta, sempre procurando fixar um pouco para que ela fique bem fixada, né? Para não ficar espaços, muitos espaços vazios. Vou colocando, intercalando um pouco de substrato, um pouco de brita, principalmente aonde tem as raízes, para que ela fique firme. Vou colocando. Sempre procurando fixar para que a planta fique fixa, fique firme. Ela não pode ficar muito frouxa, né? Olha, a parte de substrato já está legal. Aí o que eu tenho que fazer agora? Fixar a planta. Ela não pode se mover, né? Porque ela vai começar a sair raízes novas, então ela tem que ficar firme. Então eu utilizo varetinhas de bambu, né? Eu coloco, tento fixar entre as raízes até o finalzinho do vaso. A etiqueta já está aqui, né? Eu tenho aqui esses amarrilhozinhos aqui, ó, são muito bons. Eu amarro aqui. Existem plantas que você precisa de muitas estaquinhas, porque ela tá bem frouxa, né? Quando ela tem poucas raízes. Olha, uma estaquinha já quase ficou bom. Vou pôr mais uma aqui. Eu gosto de que ela fique bem firme. Não tem problema de ficar cheio de varetinha. É melhor cheio de varetinha do que ela começar a sair raízes novas e dar um vento, ela balançar e quebrar as raízes, né? Essas plantas vão ficar penduradas, então eu utilizo esses ganchos plásticos aqui, ó. Ó, todos esses ganchos, esses vasos nós temos disponíveis, tá? Várias pessoas acabam pedindo, a gente envia. No próximo vídeo, talvez eu anuncie para vocês os valores. São valores bons, né? Não são valores muito elevados. E esses vasos cuia são muito bons. Olha aí, pessoal, que ótimo que ficou, ó, o broto aqui livre, né? Ficou muito bem colocado, ficou ótimo. E agora tá faltando o quê? Como ela já é uma planta adulta, eu já posso fazer uma adubação de cobertura, sem problema nenhum. Uma adubação orgânica de cobertura já pode ser feita. Então, nós vamos fazer isso. Para a nossa adubação de cobertura, eu vou usar o bocache. Vou usar uma colher de sopa e vou colocar aqui na beiradinha da planta. Pronto, está feito essa daqui. A etiqueta está aqui, posso deixar aqui sem problema nenhum. Essa aqui está ok. O professor vai fazer o replantio da outra pórtia e aí nós vamos passar para a outra planta. Então, esse próximo replantio dessa próxima pórtia, eu vou fazer depois. Vocês já viram que eu já fiz um aqui, já ficou ótimo, né? Vamos passar para outra planta. Pessoal, nós vamos passar agora para outra planta. Essa daqui é a Goldenzelle Taida, né? O professor disse que não ia separar, ia deixar deste jeito que está, porque é uma toceira bem grande, ela tá muito assim, cheia, e ela tá bem compacta. Aí o professor escolheu este vaso aqui, um vaso cuia de 25 centímetros de boca, ó. Vai ficar um tamanho bem legal, né? Então, ela vai ficar uma planta bem bonita, bem vistosa. Eu vou colocar ela neste vaso. Então, a primeira coisa são as britas no fundinho do vaso. Eu já tirei toda e qualquer cochonilha que ela tinha, né? Já pus aqui. Sempre eu coloco as britas, meço, ver se a planta ficou legal, ó. Ficou bem legal, né? Posso até pôr um pouquinho mais. Ela ficar um pouquinho mais alta. Agora eu meço novamente. Agora ficou legal.
E aí eu começo com o substrato ao redor do vaso, né? Então eu vou colocar aqui substrato aqui na minha bandeja que acabou. E aí eu começo a colocar o substrato ao redor da planta. Então vamos lá, a planta tá acomodadinha, tá no lugar que eu quero. Aí eu começo com a mão colocando o substrato ao redor da planta, sempre procurando preencher bem os espaços, né, para que não fique espaços vagos entre o substrato e as raízes. Viro do outro lado, continuo colocando aqui. Posso usar o auxílio até de uma varetinha para poder preencher bem os espaços, caso eu queira, né? Utilizo os dedos mesmo, vou pressionando. Quando era na época do xaxim, não se podia fazer isso, porque o xaxim compactava, né? Agora não, porque agora a casca de pinos e o carvão, eles são bastante... Eles não têm esse problema de compactação, né? Porque eles são bem aerados. Olha, a planta ficou bem firme. Olha, gente, que top que ficou isso aqui. Ficou perfeito, né? Agora eu vou pôr o gancho de pendurar, o pendurador. E aí, se for o caso, né, eu coloco um amarrilho entre o gancho pendurador e os pseudobulbos que ficarem próximos a ele, né? O pendurador é muito bom, ele já tem um ganchinho aqui, ó, que ele encaixa perfeitamente na borda do vaso. Então ele fica muito bom. Ele tem uma resistência muito boa, ele é forte, né? Ele aguenta peso. Muito bom. Aqui, ó, ficou um pseudobulbo bem próximo aqui. Aqui também ficou um bem próximo. Então eu posso amarrar em alguns pseudobulbos diretamente no gancho que vai ficar pendurado e já vai dar a planta já vai ficar bem fixada, né? Não vai ter problema de movimentação. Fica ótimo. A etiqueta já está aqui do ladinho. Vocês não estão nem me vendo, mas o que interessa não é ver eu, é ver a planta, né? Estou fixando aqui no cordãozinho do pendurador. Quem ganhou a Golden Zelle Taida, será que já recebeu? Que ainda não recebeu? Já replantou? Não replantou? Se replantou, já coloca aí no grupo para nós vermos. Olha, gente, ficou um show, né? Que planta linda! E ela não vai florescer. Por quê? Porque ela precisava desse replantio antes da emissão desses novos brotos. Mas não tem problema, não. Agora eu vou colocar 2 colheres de bocashi, porque a planta é bem grande, né? A etiqueta está aqui, eu vou deixar aqui mesmo, não tem problema nenhum. E ficou uma perfeição, hein? Só esse replantio aqui já merece um like nesse vídeo, hein? Pode dar um like aí nesse vídeo, que o professor já agradece. Vamos agora para a nossa Ludmaniana tipo. Pessoal, nossa Ludmaniana tipo, então ela já está aqui. O professor já fez todo o serviço de retirada das cochonilhas que elas tinham, né? Retirei algumas pelinhas, dei uma limpadinha geral aqui. Está pronta para o nosso replantio, né? Uma coisa, um detalhe importante é vocês sempre se atentarem ao tamanho do vaso. Na planta da Golden Zelle Taida, nós usamos um vasão desse. Para essa planta, este vaso é muito grande, né? Então eu preciso de um vaso um pouco menor. Peguei este de 20 centímetros. Olha, vai ficar ótimo, perfeito o tamanho este vaso aqui. Então é este que nós vamos usar. Então nós precisamos ter vasos de diferentes tamanhos, né? Vasos médios, vasos pequenos, vasos maiores, né? E dependendo do tamanho das plantas, vasos bem grandões. Mas a maioria das vezes
esses 3 tamanhos de vasos que o professor trabalha é suficiente. Que é este, o grande, o médio, este aqui, ó, também um vasinho pequenininho. Lembra aquela traseirinha da Ludmaniana? Nós vamos pôr nesse vasinho aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro de tudo, as britas no fundo do vaso. Ou outro material que você tenha aí drenante, talvez um outro tipo de pedra, enfim, aquilo que você achar conveniente, melhor para você. Ah, professor, posso usar só carvão? Posso usar só isso? Pode usar, não tem problema. Verifique se a planta está na superfície do vaso. Aí eu vou até colocar um pouquinho mais de brita aqui, porque eu achei que essa planta aqui, ela ficou com poucas raízes, né? E começo o meu substrato. Lembrando sempre de fixar bem as laterais da planta, né? Para que ela não fique muito espaço vazio entre as raízes e o vaso. Para ela ficar bem firminha. Estou dizendo que eu utilizo os dedos para pressionar um pouquinho. Eu gosto que o vaso fique bem cheinho, assim, sabe? Bem rente de substrato. Tem pessoas que preferem que o vaso fique um pouco mais baixo. Cada um faz da maneira que achar melhor, que seja mais conveniente. Mas olha, o rizoma nunca pode ficar enterrado. Ele sempre tem que ficar na superfície. Ó, ficou bem firme também, né? Vamos colocar o nosso pendurador, nosso ganchinho pendurador, que vai ficar ótimo. Encaixo bem na beiradinha do vaso, né? Para ele ficar bem firme. Já falei que ele resiste bastante peso até, né? São muito bons, gente, muito bons e muito prático. Ficou muito bom. E eu ainda vou amarrar este pseudobulbo aqui no pendurador. Fica bem amarradinho, bem firme. Lembretes básicos, né? Etiqueta. Uma colher de bokashi. E um pouquinho do outro lado, que é uma planta grande, né? Olha aí, pessoal. Ficou ótimo também, né? Ficou perfeito, olha. Que replantio show! Agora tá faltando só a nossa traseirinha da nossa Ludmaniana, né? Que eu vou pegar lá e vou fazer também no vasinho pequenininho. Vamos lá, já volto aqui pra gente fazer esse replantio final aí da traseirinha de Ludmaniana. Pessoal, olha aqui, lembra a nossa traseirinha? Eu olhei aqui, ela tem uma gema bem legal aqui atrás, né? Aqui na frente não vi assim nenhuma gema muito legal não. Mas esta gema aqui atrás tá ótima. Então eu vou pôr neste vasinho aqui, né? Vamos colocar pedra. E uma dica interessante quando você faz um corte assim de uma traseira, o ideal é você deixá-la, se acaso você usa o orquidário seu, que é um orquidário que não toma chuva, que é coberto, o ideal é que ela tome chuva. A chuva parece que ela tem algo em especial que ajuda na brotação. Eu, quando faço isso, por exemplo, essa planta aqui, eu vou deixar na chuva. Eu fiz isso uma vez com uma labiata rubra, e ela brotou muito bem. Então, essa planta aqui, ela precisa de fixação assim também muito. Porque como ela é uma planta que ficou com pouquíssimas raízes, né, então eu preciso amarrar ela bastante para ela ficar bem firme. Porque a primeira raiz que sair, ela já tem que ter onde agarrar, né? Ela já tem aonde se fixar para poder ficar bem, bem firme. Então eu amarro bastante para que ela fique bem firme mesmo. A gema
que eu acredito que vai brotar, eu não posso enterrar. Ela tem que ficar na superfície para poder ter a oportunidade de brotar. Olha aí, pessoal, ficou firminho, muito bom. E eu vou acompanhar isso aqui e vou mostrar para vocês. Agora eu vou fazer uma etiqueta, porque esta planta aqui não tem. Então vamos escrever aqui, Ludmaniana tipo. Vou colocar aqui na beiradinha do vaso. E está pronto o nosso replantio da nossa traseirinha. Vamos aguardar, ver se vai brotar. Não vou pôr adubação, porque essa daqui não tem necessidade agora. Eu tenho que colocar uma adubação caso ela venha um broto e comece a emitir raízes. Aí sim eu tenho que colocar uma brotação, uma adubação. Legal? Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Gostaram desse replantio? Não gostaram? Quais são as sugestões? O que vocês acharam que precisa melhorar ou que vocês aprenderam? Coloca aí nos comentários, deixe seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhe nossos trabalhos. Tchau, tchau!